A garrafa de cristal explodiu a 3 polegadas do abdômen grávido de Helena. 8 meses, 32 semanas de vida a crescer dentro dela. E o marido dela tinha acabado de tentar matá-los ambos. Mas aqui está o que Helena não sabia ainda. Este não foi um momento de raiva, este foi um plano. Um plano calculado e metódico que já havia matado uma mulher. A primeira esposa de Marcus Wellington, Caroline, morreu em um acidente de carro 8 anos atrás. Todos chamaram de trágico. Todos chamaram de aleatório. Todos estavam errados. Caroline havia descoberto algo no cofre de seu marido. Documentos, transferências de dinheiro, um projeto secreto chamado Nightfall. Ela estava indo para o FBI. Ela nunca conseguiu. Agora, Helena encontrou a mesma evidência. E Marcus sabe. Ela sabe. Mas Helena tem algo que Caroline não tinha. Um irmão cirurgião traumatologista que se recusa a deixá-la desaparecer. Uma mãe juíza aposentada que viu esse padrão 1000 vezes. E um detetive que estava esperando 8 anos por uma vítima corajosa o suficiente para revidar. O que acontece a seguir abalará um império bilionário em seus alicerces, exporá uma conspiração que atinge os mais altos níveis do governo e provará que mesmo o agressor mais poderoso pode ser derrubado, não igualando seu poder, mas recusando-se a ser destruído por ele. Esta é a história de Helena Davis, e começa com vidro quebrado e termina com correntes quebradas. A lição e o valor. Antes de começarmos, quero que saiba algo importante. Esta história não é apenas entretenimento. Ela carrega uma mensagem que pode salvar a vida de alguém. 1 em cada 4 mulheres sofrerá violência doméstica em sua vida. A maioria delas acredita que está sozinha. A maioria delas acredita que ninguém vai ajudar. A maioria delas acredita que escapar é impossível. Esta história prova que elas estão erradas. Você aprenderá como os agressores isolam suas vítimas, como manipulam o sistema, como usam dinheiro, poder e charme para esconder sua verdadeira natureza. Mas, mais importante, você aprenderá como as sobreviventes revidam, como constroem sistemas de apoio, como documentam evidências, como encontram a coragem de falar sua verdade, mesmo quando tudo parece sem esperança. Se você se reconhece na história de Helena, ou se reconhece alguém que ama, saiba disto. A ajuda existe. Você não é louca. Você não está sozinha. E você é muito mais forte do que imagina. O copo de cristal explodiu contra a parede da cozinha a 3 pés da cabeça de Helena Davis, enviando estilhaços voando em direção ao seu abdômen grávido de 8 meses. Ela ofegou e virou de lado, suas mãos voando para proteger seu filho ainda não nascido, enquanto fragmentos de vidro se espalhavam pelo chão de mármore como confetes mortais. Mas aquele momento de terror veio depois. Deixe-me levá-la de volta 6 meses para quando Helena ainda acreditava que estava vivendo um conto de fadas. Helena Davis estava no banheiro principal da propriedade Wellington, praticando seu sorriso no espelho. Não seu sorriso real, aquele que costumava iluminar salas de conferência quando ela administrava sua própria empresa de RP. Este era o sorriso de sua esposa, suave, solidário, pequeno. Aos 33 anos, Helena já havia sido uma força da natureza. Ela se formou no topo de sua turma na Northwestern, construiu uma empresa de RP do nada para 12 funcionários e 2 milhões em receita anual. Ela era a mulher que todos queriam à mesa deles, aquela que podia encantar investidores e fechar negócios com uma única frase bem elaborada. Agora ela estava grávida de 7 meses, morando em uma mansão em Lake Forest, e não conseguia se lembrar da última vez que tomou uma decisão sem primeiro consultar o marido. Marcus Wellington apareceu na porta do banheiro, ajustando seus abotoaduras. Aos 42 anos, ele era a imagem do sucesso americano. CEO da Wellington Dynamics, um empreiteiro de defesa avaliado em só $800 milhões. Riqueza de terceira geração usada como uma segunda pele. Sorriso encantador, têmporas prateadas.
O tipo de homem que fazia outros homens se sentirem inadequados e mulheres se sentirem especiais até que as portas se fechassem. Ele beijou a testa de Helena, nunca mais os lábios, e estudou seu reflexo no espelho. Aquele vestido faz você parecer um pouco pesada, ele disse, sua voz agradável, conversacional. O azul seria melhor para a gala. A resposta de Helena permaneceu presa atrás de seus dentes. Ela estava gerando um ser humano. Qual era a desculpa dele para aquela personalidade? Claro, ela disse em vez disso, vou trocar. Ela viu seu reflexo enquanto Marcos saía do quarto. A mulher que a encarava era uma estranha. Quando ela havia se tornado tão pequena? O baile de caridade foi realizado no Drake Hotel. Todos lustres de cristal e dinheiro antigo, fingindo se importar com os menos afortunados. Helena se moveu pela multidão no braço de Marcos, desempenhando seu papel perfeitamente. Sorrir, acenar, rir nos momentos certos, nunca ofuscar, nunca contradizer. Ela viu sua antiga colega Diane do outro lado do salão e sentiu uma faísca de seu eu anterior. Diane havia sido sua mão direita na empresa de RP. A única pessoa que poderia olhar para Helena e ver quem ela costumava ser. Mas a mão de Marcos apertou seu braço um pouco e, de repente, eles estavam se movendo na direção oposta. Victoria quer dizer oi, ele murmurou. Você sabe como ela fica quando a ignoramos. Victoria Ashford Wellington, mãe de Marcos, estava fazendo corte perto do bar. Aos 58 anos, ela era o tipo de beleza que vinha de excelente estrutura óssea e melhores cirurgiões. Elegância de dinheiro antigo envolta em um coração de puro gelo. Ela beijou o ar na bochecha de Helena, seus olhos varrendo a barriga grávida de Helena com um desgosto mal disfarçado. Você está carregando tão baixo, querida. Nos meus dias, isso significava que algo estava errado com o bebê. Antes que Helena pudesse responder, Victoria se virou para Marcos, sua voz caindo para o que ela pensou ser um sussurro. O contrato Henderson está garantido. Seu pai ficaria orgulhoso de como você lidou com isso. Helena arquivou aquilo. O que exatamente Marcos havia lidado? Mais tarde, naquela noite, ela conheceu alguém que se tornou inesperadamente importante. Dr. Nathan Cross, um neurologista e benfeitor do hospital, aproximou-se dela perto da mesa de sobremesas com genuína cordialidade. Senhora Wellington, espero que não se importe que eu diga, mas você parece que precisa de uma conversa de verdade em vez de mais conversa fiada sobre leilões de caridade. Helena riu. Uma risada de verdade. A primeira em semanas. É tão óbvio. Só para alguém que está preso nessas coisas há 20 anos. Ele sorriu. Como você está se sentindo? A primeira gravidez pode ser avassaladora. Eles conversaram por quase 10 minutos sobre nada realmente importante, mas parecia tudo importante. Parecia ser vista. Marcos apareceu ao lado dela e seus dedos apertaram sua parte inferior das costas, o suficiente para lembrá-la a quem ela pertencia. Querida, aí está você. Vejo que conheceu o Dr. Cross. O sorriso dele não chegava aos olhos. Nathan é conhecido por ser bastante amigável com mulheres casadas. Mais tarde, no caminho de carro para casa, Helena soube que Nathan Cross e Carolyn Borvas, a primeira esposa de Marcos, eram amigos próximos antes de Marcos isolá-la de todos que amava. Antes de Caroline morrer em um acidente de carro que foi considerado puramente acidental. Mas Helena ainda não sabia nada disso. Ela só sabia que algo parecia errado, da maneira como uma tempestade parece errada antes que o primeiro trovão role. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ela vagou pelos corredores da mansão e se viu do lado de fora do escritório de Marcos. A porta estava ligeiramente aberta, as luzes se espalhando pelo corredor. Ela ouviu a voz dele, baixa e cuidadosa. Os documentos estão seguros, ela não os encontrará. Mesmo que algo aconteça, o contrato pré-nupcial garante que tudo fique nas mãos da família. Uma pausa. Sim,
A mãe cuidou das contas offshore. Está tudo protegido. O sangue de Helena gelou. Algo acontece. Contra o que ele estava se protegendo? Para o que ele estava planejando? Ela deve ter feito um som porque de repente Marcos estava na porta, sua expressão variando de cálculo para calor no espaço de um batimento cardíaco. Helena, me verificando. Querida, apenas dando boa noite. Não consegui dormir. Ele sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Você deveria descansar. Você tem parecido cansada ultimamente. Estresse não é bom para o bebê. Ela voltou para a cama, mas o sono não veio. Sua mente continuava girando em torno daquelas palavras. Mesmo que algo aconteça. Uma apólice de seguro de vida de 10 milhões de dólares contratada 6 meses atrás. Beneficiário Marcus Wellington III. Contas offshore gerenciadas por Victoria. Documentos seguros onde ela nunca os encontraria. Ela disse a si mesma que estava sendo paranoica. Hormônios da gravidez, estresse, exaustão. Mas no fundo, no lugar onde vive a intuição feminina, Helena sabia. Ela sabia que o conto de fadas sempre fora uma armadilha. Ela simplesmente não tinha visto as grades da gaiola até agora. Ela colocou a mão na barriga e sentiu o bebê chutar. Vou descobrir isso. Ela sussurrou para sua filha. Vou nos manter seguras. Era uma promessa que ela não sabia como cumprir. Ainda não. Mas ela aprenderia. Algumas lições só vêm através do fogo. Derek Davis acordou com o som de seu alarme às 5h45 da manhã, ainda vestindo as roupas de ontem. Seu apartamento estava limpo, mas esparso. O espaço de convivência de um homem que existia em vez de viver. Em sua mesa de cabeceira estava uma fotografia emoldurada de uma mulher com olhos gentis e um sorriso suave. Sarah, sua esposa, há 2 anos morta por um câncer que devorou seu corpo mais rápido do que a medicina podia combatê-lo. Derek tinha 38 anos, cirurgião traumatologista no Northwestern Memorial Hospital e estava mal sobrevivendo. Depois que Sarah morreu, ele rastejou para dentro de uma garrafa de uísque e permaneceu lá por 6 meses. Ele quase perdeu sua licença médica, quase perdeu sua vida. A intervenção de sua mãe, uma licença forçada e uma honestidade brutal de seus colegas o haviam puxado de volta da beira, agora sóbrio há 6 meses. Mas a dor não havia ido a lugar nenhum. Ela apenas vestia roupas diferentes. Ele verificou seu telefone e encontrou 3 chamadas perdidas de sua mãe, Gloria Davis, e uma mensagem de texto de Helena, enviada às 2 da manhã. Saudades! Me ligue quando Marcos não estiver em casa. Derek encarou aquelas palavras. Quando Marcos não estiver em casa, não quando você tiver tempo, não quando você puder. Quando Marcos não estiver em casa. Sarah teria sabido o que fazer com aquela mensagem. Sarah tinha visto isso. O que quer que fosse que vivia por trás do sorriso encantador de Marcus Wellington. Ela tentou contar a Derek, tentou avisar Helena, mas nenhum deles havia escutado. E então Sarah ficou doente, e todo o resto desapareceu. Agora Derek olhou para a mensagem de texto de sua irmã e sentiu o peso de tudo no que ele havia sido muito quebrado para ver. Ele ligou para sua mãe. Gloria Davis atendeu no primeiro toque. Aos 62 anos, ela estava aposentada de 30 anos como juíza do Tribunal de Família, afiada como um bisturi e 2 vezes mais cortante. Ela tinha visto mais casos de violência doméstica do que podia contar. Ela havia escrito pareceres que mudaram como Illinois lidava com disputas de custódia. E por 5 anos, ela observou sua filha desaparecer em um casamento que parecia perfeito por fora. Você recebeu a mensagem de texto de Helena? Glória disse sem preâmbulo. Quando Marcos não estiver em casa. O que diabos isso significa, mãe? Significa o que você pensa que significa. Derek fechou os olhos. Ela sempre disse que está bem, toda vez que eu perguntei. E quando uma vítima de abuso admitiu a verdade antes de estar pronta para sair?
A voz de Glória estava cansada, velha de um jeito que Derek nunca havia ouvido antes. Eu fui juíza do Tribunal de Família por 3 décadas, Derek. Eu sei o que estou vendo. Helena não está bem. Ela não está bem há anos. Então por que você não fez algo? Porque ela é adulta e eu não posso forçá-la a ver o que ela não está pronta para ver. Nenhum de nós pode. Glória fez uma pausa. Mas alguém precisa estar pronto quando ela finalmente pedir ajuda. A questão é se você vai ser essa pessoa ou se vai continuar se afogando em sua própria culpa. As palavras atingiram como um golpe físico. Derek pensou na última carta de Sarah, ainda guardada em sua gaveta da mesa, não lida por 2 anos, porque ele não suportava ver a caligrafia dela. Ele pensou em sua irmã, grávida e assustada, enviando mensagens desesperadas no meio da noite. "O que eu faço?" ele perguntou. "Você atende quando ela liga. Você aparece quando ela precisa de você. E você para de aceitar as mentiras que ela conta para proteger a si mesma e a ele." 3 dias depois, Derek jantou com Helena em um restaurante longe da propriedade Wellington. Ela havia dado desculpas sobre por que Marcos não podia se juntar a eles. Algo sobre uma viagem de negócios, um jantar com clientes. Derek não questionou a mentira. Sua irmã parecia linda e frágil, como vidro fiado que poderia se estilhaçar ao toque. Ela estava grávida de 8 meses agora, sua barriga esticando contra um vestido de grife que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Derek. "Você parece cansada", Derek disse cuidadosamente. O sorriso de Helena vacilou. "Apenas a gravidez, exaustão do 3º trimestre." "Helena." Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. "Você me mandou uma mensagem às 2 da manhã, pedindo para ligar quando Marcos não estivesse em casa. O que está acontecendo?" Ela puxou a mão de volta. "Nada. Eu só sinto sua falta. Costumávamos ser tão próximos e agora com o bebê chegando e a agenda de trabalho de Marcos." "E a agenda de trabalho de Marcos?" "Ele está sob muita pressão. O contrato Henderson falhou e o conselho está fazendo perguntas e ele tem estado estressado." Quando as pessoas estão estressadas, elas não descontam em suas esposas grávidas. O rosto de Helena empalideceu. "Eu nunca disse que ele desconta em mim." "Você estremeceu quando eu levantei a voz agora. Você pediu permissão antes de pedir vinho. Então lembrou que está grávida e pediu água em vez disso. Mas a parte de pedir permissão veio primeiro. E você tem uma contusão no pulso que parece dedos." Ela cobriu o pulso com a outra mão. "Sou desajeitada. A gravidez afeta seu equilíbrio." "Helena, estou bem, Derek." A voz dela endureceu. "Eu sei que você está tentando ajudar, mas você não entende meu casamento. Marcos me ama. Ele está apenas passando por um momento difícil." Derek quis discutir. Ele quis agarrar os ombros dela e sacudi-la até que ela visse a verdade. Mas ele lembrou o que Glória havia dito. Ele lembrou a sabedoria de Sarah sobre encontrar as pessoas onde elas estavam, não onde você queria que elas estivessem. "Ok", ele disse calmamente. "Mas preciso que você saiba algo. O que quer que aconteça, o que quer que você precise, estou aqui, sem julgamento, sem perguntas. Se você me ligar às 2 da manhã porque precisa de ajuda, eu irei, não importa o que aconteça." Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. "Derek, prometa-me que vai ligar se precisar de mim. Prometa-me, Helena." Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar, e Derek orou para que quando o momento chegasse, quando ela finalmente visse o monstro com quem havia se casado, ela se lembrasse daquela promessa. Ele não teve que esperar muito. 11 dias depois, seu telefone tocou às 21h47. Ele estava no meio de revisar notas pós-operatórias e algo o fez atender, embora ele devesse ter deixado ir para a caixa postal. "Derek." A voz de Helena era mal um sussurro. "Ele me machucou. Estou sangrando o bebê." Todo o resto desapareceu. "Onde você está?
Você está tendo contrações? Não sei. Tem vidro por toda parte. Meu rosto, meus braços. Estou chegando, não se mova. Não o deixe tocar em você. Estou chegando agora. Derek estava em seu carro antes que a ligação terminasse, dirigindo como um homem possuído. Seu telefone no viva-voz preenchendo o silêncio com a respiração ofegante de sua irmã. Helena, fale comigo. Onde está Marcos agora? Parado na porta, me observando. E então a voz de Marcos alta o suficiente para Derek ouvir. Diga ao seu irmão que isso não é problema dele. Diga a ele que tivemos um desentendimento e você exagerou. Derek apertou mais o acelerador. Helena, não diga nada. Estarei aí em 5 minutos. Ele a manteve na linha, a manteve falando, a manteve viva com o som de sua voz. E quando ele arrombou a porta da frente da propriedade Wellington e viu sua irmã encolhida no chão da cozinha, cercada por sangue e vidro quebrado, algo frio e claro cristalizou em seu peito. Sarah tinha visto o monstro. Glória tinha visto. E Derek tinha sido muito cego, muito quebrado, muito perdido em sua própria dor para ver. Não mais. Ele se ajoelhou ao lado de Helena, suas mãos de médico avaliando suas lesões, mesmo enquanto o coração de seu irmão se partia com o medo nos olhos dela. Estou aqui, Bo, ele disse. Eu te peguei. Você vai ficar bem. Ele ainda não sabia se isso era verdade, mas ele faria com que fosse verdade ou morreria tentando. A cozinha parecia uma zona de guerra. Vidro por toda parte, brilhando no chão de mármore como diamantes mortais. Sangue espalhado pelas bancadas brancas, traçando um caminho desesperado da parede distante até onde Helena se encolhia contra a ilha. Derek se ajoelhou ao lado de sua irmã, suas mãos treinadas já catalogando suas lesões. Laceração na bochecha esquerda, não profunda o suficiente para pontos, múltiplos cortes em ambos os antebraços, ferimentos defensivos de vidro voador. E a pior parte, a parte aterrorizante, a maneira como ela se segurava protetoramente em torno de sua barriga. Quão forte é a dor? Ele perguntou, mantendo a voz calma, mesmo enquanto seu coração disparava. Escala de 1 a 10? 3, talvez 4. Mas Derek, a pressão, algo parece errado. Marcos estava perto da geladeira, taça de vinho na mão, observando a cena com uma expressão que gelou Derek até a medula. Não choque, não culpa. Cálculo. Derek, bom te ver, P. Marcos disse, sua voz suave como seda. Helena teve uma pequena queda, desajeitada realmente. Você sabe como a gravidez afeta o equilíbrio. Derek nem olhou para ele. Ele pressionou suavemente o abdômen de Helena e sentiu seu sangue gelar com o que encontrou. Rigidez, sensibilidade nos lugares errados. Sinais que qualquer cirurgião traumatologista sabia que significavam perigo. Precisamos levá-la ao hospital agora. Isso não é realmente necessário, Marcos disse, dando um passo à frente. Posso ligar para nosso médico particular. Não há necessidade de transformar isso em uma situação maior do que é. Derek finalmente olhou para seu cunhado e algo em sua expressão fez Marcos dar um passo para trás. A placenta dela pode estar se separando do útero. Se não a levarmos para a cirurgia na próxima hora, ela e o bebê podem morrer. A voz de Derek era gelo. Isso é necessário o suficiente para você? Ele chamou uma ambulância, recusando-se a deixar Marcos dirigi-los. A evidência importava. A cadeia de custódia importava. Tudo o que ele havia aprendido em anos de casos de trauma dizia a ele que aquela noite era apenas o começo. Na ambulância, Helena finalmente contou o que aconteceu. Ela estava revisando as contas da casa em seu laptop quando encontrou algo. Uma apólice de seguro de vida que ela nunca soubera. 10 milhões de dólares, beneficiário Marcos Wellington III. A apólice havia sido feita 6 meses atrás, bem na época em que Helena anunciou sua gravidez. Perguntei a ele sobre isso. Helena sussurrou, sua voz quebrada. Eu só queria entender. Ele estava bebendo
estressado com o contrato Henderson que falhou. Ele me disse que eu não tinha o direito de questioná-lo sobre finanças, que eu era como minha mãe, sempre desconfiada, sempre procurando algo errado. O que aconteceu então? Tentei sair da cozinha. Ele bloqueou meu caminho. Quando insisti que as contas eram nosso dinheiro, não apenas o dinheiro dele, foi quando ele jogou o copo de uísque. Derek fotografou os cortes no rosto e nos braços dela e a garrafa. Tentei correr. Ele pegou do balcão e jogou com mais força. A mão de Helena encontrou sua barriga. Virei a tempo. Se ela não tivesse virado, o pesado cristal a teria atingido diretamente no abdômen. Aos 8 meses de gravidez, isso poderia ter matado o bebê instantaneamente. Ele queria me machucar, Derek. Não apenas me assustar, me machucar. Eu sei. Não, você não entende. O rosto dele depois que ele jogou o copo não era mais raiva, era satisfação. Como se ele estivesse finalmente fazendo algo que planejava fazer há muito tempo. No Northwestern Memorial, Helena foi levada às pressas para a cirurgia de emergência. Derek não pôde operar. Conflito de interesse como membro da família, mas ele observou pela janela de observação enquanto a Dra. Patricia Harrison trabalhava para salvar sua irmã e sobrinha. A cirurgia foi pior do que o esperado. Descolamento prematuro da placenta grave, perda significativa de sangue, a frequência cardíaca do bebê caindo para um território perigoso. 2 vezes os monitores gritaram alarmes. 2 vezes. Derek pressionou as mãos contra o vidro e orou a qualquer Deus que pudesse estar ouvindo. Então, finalmente um choro, pequeno, mas forte. A bebê Hope chegou às 35 semanas, 2,3 kg. Ela precisava de terapia intensiva, mas estava respirando sozinha. Contra todas as probabilidades, ela estava viva. Helena sobreviveu, também por pouco. 2 transfusões e a habilidade de um cirurgião ficaram entre ela e a morte. A doutora Harrison disse a Derek, em particular, que mais 30 minutos teriam sido tarde demais. Por um momento lindo, enquanto Helena segurava a Hope pela primeira vez, parecia que o pesadelo havia acabado. Vou deixá-lo, Helena disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu deveria ter partido anos atrás. Sinto muito, Derek. Sinto muito por não ter escutado. Você está aqui agora. Isso é o que importa. Nós conseguimos. Nós vamos ficar bem. Mas o pesadelo não havia acabado. Estava apenas começando. Marcos chegou 1 hora depois e ele não estava sozinho. Ele trouxe sua mãe, Victoria, seu advogado, e um psiquiatra chamado Dr. Richard Ashford, irmão de Victoria. Estou aqui por minha esposa e filha, Marcos disse à enfermeira responsável, sua voz cheia de preocupação. Houve um terrível mal-entendido. Victoria passou pela estação de enfermagem como se fosse dona do hospital. Precisamos falar com a administração sobre as falsas acusações que estão sendo feitas contra meu filho. E o Dr. Ashford, suave e profissional, começou a lançar as bases para o que se tornaria seu ataque mais devastador. Temos preocupações sobre o estado mental da senhora Wellington. A psicose pós-parto é hereditária e, dado o estresse do parto prematuro, acreditamos que ela precisa de avaliação psiquiátrica. Derek tentou impedi-los. Ele discutiu com a administração do hospital, citou evidências médicas, exigiu segurança, os removeu do prédio. Mas Marcos tinha advogados, ele tinha dinheiro, e o mais importante, ele tinha direitos legais como pai de um recém-nascido. Dr. Davis, o Sr. Wellington tem direitos parentais, disse o administrador, seu rosto apologético. Não podemos impedi-lo de entrar na UTIN, a menos que sua irmã tenha uma ordem de restrição. Helena não tinha uma ordem de restrição. Ela nem sequer havia registrado uma queixa policial. Em sua dor, medo e exaustão, ela falhara em dar o único passo que poderia tê-la protegido. E Marcos sabia disso. Helena jazia em sua cama de hospital, muito fraca para lutar, observando através do vidro,
enquanto Marcos se inclinava sobre o berço da Utin de Hope e sussurrava para a filha que ele quase matou. O papai está aqui, querida. O papai vai cuidar muito bem de você. Derek viu o rosto de sua irmã desmoronar e sentiu seu próprio coração partido. Eles haviam vencido a primeira batalha. Helena estava viva. Hope estava viva. Mas a guerra estava apenas começando e o inimigo tinha recursos além de tudo que Derek poderia imaginar. 2 dias após a cirurgia, Helena acordou e encontrou seu quarto de hospital transformado em um pesadelo de florista. Rosas, lírios, orquídeas, tudo de Marcos. Cartões cheios de preocupação e amor de amigos que eram realmente amigos dele. Pessoas que testemunhariam seu caráter, ignorando os hematomas em sua esposa. Em sua mesa de cabeceira estava uma pasta. As mãos de Helena tremeram ao abri-la. Papéis de divórcio, mas não o tipo que ela precisava. Esses papéis a ameaçavam. Marcos não estava pedindo o divórcio. Ele estava avisando o que aconteceria se ela buscasse um. Custódia principal de Hope, citando preocupações sobre a estabilidade mental da mãe, referência ao histórico familiar de depressão dela. Uma proposta que deixaria Helena sem nada, vendo sua filha nos fins de semana, se tivesse sorte. Não quero isso, Helena. A voz de Marcos veio da porta. Ele parecia devastado, a imagem perfeita de um marido preocupado. Quero nossa família unida, mas você tem dito coisas tão dolorosas e falsas. Se você não conseguir se controlar, terei que proteger nossa filha de sua instabilidade. Você jogou uma garrafa de cristal na minha cabeça. Querida, você caiu. O Dr. Ashford está muito preocupado com essas falsas memórias que você está criando. É um sintoma de psicose pós-parto. Ele apresentou uma declaração de sua governanta, Lucy Hernandes, jurando que ela testemunhou Helena cair na cozinha. A declaração estava em espanhol, a tradução fornecida pelo advogado da família Wellington. Lucy viu tudo. Ela está preocupada com você. Todos nós estamos. A realidade de Helena começou a se fragmentar. Ela havia caído? O médico disse que seus ferimentos eram consistentes com vidro voador, mas talvez ela estivesse confusa. Talvez o trauma tivesse afetado sua memória. Talvez Marcos estivesse certo e ela estivesse perdendo a cabeça. Aqui está a verdade sobre o abuso que ninguém te conta. As feridas físicas curam, é o dano psicológico que te destrói. Quando um agressor te diz que você é louca por tempo suficiente, você começa a acreditar. Quando todos ao seu redor apoiam a versão dele dos eventos, suas próprias memórias se tornam suspeitas. Helena passou aquela noite olhando para o teto, perguntando-se se podia confiar em si mesma. Na manhã seguinte, Derek trouxe reforços. A enfermeira Janet Coleman havia trabalhado no pronto-socorro por 15 anos e já havia visto Helena antes. Surge 3 anos atrás, pulso quebrado. Janet disse a Derek. Caiu da escada, ela disse. 18 meses atrás, concussão por ter batido em uma porta. As histórias nunca coincidiam com as lesões, mas ela sempre insistia que estava tudo bem. Um padrão de violência escondido em registros médicos que ninguém havia pensado em conectar. A detetive Sandra Brooks, da Unidade de Violência Doméstica, veio em seguida. Ela era uma mulher que passou 2 décadas lutando contra as falhas do sistema. Tenho observado Marcus Wellington por anos, ela disse a Derek. Mas nunca tive uma vítima disposta a falar. Há 3 outras mulheres com histórias semelhantes. Todas elas se retrataram ou desapareceram antes que as acusações pudessem ser formalizadas. E então ela mostrou a Derek uma fotografia da primeira esposa de Marcus, Caroline Jarom, que morreu em um acidente de carro 8 anos atrás. O caso foi considerado acidental, disse a detetive Brooks. Mas sempre tive dúvidas. A imagem que emergiu era aterrorizante. Marcos não era apenas um agressor. Ele era um predador com um padrão. Metódico e paciente e mortal. A morte de Caroline não havia sido investigada adequadamente
porque a família Wellington doava generosamente ao fundo beneficente da polícia. O mesmo fundo que poderia proteger Marcos novamente. Mas algo estava diferente desta vez. Helena havia sobrevivido. Ela tinha testemunhas e tinha uma família que se recusava a deixá-la desaparecer. O Dr. Nathan Cross apareceu no quarto de Helena naquela tarde com informações que mudaram tudo. Eu conhecia Caroline, ele disse calmamente. Éramos amigos antes de Marcos a isolar de todos. Passei 8 anos me perguntando se poderia ter feito mais. Ele contou a Helena sobre a avaliação do Dr. Richard Ashford, como as perguntas haviam sido projetadas não para avaliar seu estado mental, mas para construir um caso de internação. Ele lhe deu o nome de um psiquiatra independente que não podia ser comprado pelos Wellingtons. E ele lhe deu algo mais: esperança. Caroline desistiu, Nathan disse. É isso que eles queriam e foi isso que ela fez. Você não precisa fazer a mesma escolha. Helena solicitou uma ordem de restrição. Ela tinha seus registros médicos, o testemunho de Janet sobre lesões passadas, uma avaliação psiquiátrica independente que a inocentava de qualquer instabilidade, e a detetive Brooks testemunhando sobre o padrão de queixas contra Marcos. A audiência foi brutal. Os advogados de Marcos objetaram a cada passo. Eles chamaram Helena de instável, vingativa, uma caçadora de fortunas tentando roubar a fortuna de um bom homem. Mas a evidência era forte. A juíza Dorothy Fitzgerald não se impressionou com o nome Wellington ou seu dinheiro. Sr. Wellington, a evidência médica mostra claramente lesões consistentes com a agressão, não uma queda. Combinado com o padrão documentado de lesões anteriores e as tentativas preocupantes de ter a Sra. Wellington declarada mentalmente inapta, estou concedendo a ordem de proteção de emergência. Marcos teve que ficar a 500 pés de Helena e Hope. A custódia exclusiva temporária foi para Helena. Os direitos de visitação foram suspensos aguardando investigação. Fora do tribunal, Helena riu pela primeira vez em anos. Uma risada de verdade, cheia e livre. Nós conseguimos, ela disse. Nós realmente conseguimos. Naquela noite na casa de Glória, cercada pela família pela primeira vez desde seu casamento, Helena permitiu-se acreditar que o pesadelo havia acabado. Hope estava segura em seus braços. Marcos não podia tocá-los. A verdade finalmente havia vindo à tona. Ela estava errada. Às 23 horas daquela noite, o telefone de Helena vibrou com um e-mail de um endereço desconhecido. O anexo era um vídeo. Lucy Hernandes falando em espanhol com legendas precisas. Desta vez, confessando que havia sido paga para mentir. Ela havia visto Marcos jogar o copo, jogar a garrafa, tentar matar sua esposa grávida. Ela queria testemunhar, mas Marcos havia ameaçado deportar sua mãe. E então um segundo vídeo carregou. Os próprios movimentos de Helena na semana passada capturados por alguém que a observava. Seu encontro com a mãe de Caroline, Margaret Holloway, ela recebendo o diário escondido de Caroline, ela escondendo os documentos na casa de Glória. A voz de Marcos veio pelos alto-falantes gravada e fria. Helena, querida, você realmente pensou que eu não descobriria? Aquele diário que você está tão empolgada. Eu sei exatamente onde ele está. Amanhã ele vai desaparecer. Junto com qualquer evidência de que Caroline alguma vez suspeitou de algo. Ele sabia, ele estava observando. Cada passo que ela dera em direção à liberdade havia sido observado e catalogado, esperando o momento certo para destruí-la. A ordem de restrição não te protege da verdade, Helena. E a verdade é, eu sempre venço. Na manhã seguinte, 3 catástrofes ocorreram em rápida sucessão. A mãe de Lucy foi detida pelas autoridades de imigração. O diário de Caroline desapareceu da casa de Glória, roubado durante a noite por alguém que sabia exatamente onde procurar. E Marcos entrou com uma moção de emergência, alegando que Helena havia roubado documentos confidenciais e conspirado para difamá-lo.
A ordem de restrição foi derrubada. O juiz que havia acreditado nela foi anulado por um tribunal superior onde os Wellingtons tinham melhores conexões. Marcus recebeu visitação supervisionada com Hope. Helena sentou-se no apartamento de Derek segurando sua filha, observando sua cuidadosa fuga desmoronar em cinzas. Ele estava sempre 3 passos à frente, ela sussurrou. Mesmo quando eu pensava que estava revidando, eu estava apenas caindo em sua armadilha. Dia 10 após o ataque, e Helena Davis havia parado de comer. Ela estava sentada no sofá de Derek, olhando para o nada, enquanto Hope dormia em um berço portátil próximo. A semana passada havia sido um borrão de derrotas legais, telefonemas ameaçadores e a lenta asfixia de Hope. Talvez eu devesse apenas dar a ele o que ele quer, Helena disse. Derek levantou os olhos dos arquivos que ele estava revisando. O que é isso? Custódia conjunta, tomada de decisões compartilhada. Ele mantém sua reputação. Eu mantenho a liberdade que me resta. E Hope ficará com o pai metade do tempo. Talvez ele seja diferente com ela. Nem Helena acreditava nas palavras enquanto as dizia. Ele assassinou a primeira esposa, Helena. Caroline quis ir embora e acabou morta. Você realmente acha que Hope está segura com ele? Não sei mais o que pensar. Naquela tarde, Glória chegou com reforços. A detetive Sandra Brooks, o Dr. Nathan Cross e uma mulher que Helena nunca esperava ver novamente. Margaret Holloway, mãe de Caroline. Eles sentaram Helena para a conversa que mudaria tudo. Eu te criei melhor do que isso, Glória disse, a voz de juíza cortando a névoa de Helena. O sistema é manipulado, a detetive Brooks acrescentou. Mas isso não significa que paremos de lutar. Significa que lutamos de forma mais inteligente. Minha filha está morta porque não tinha o que você tem, Margaret disse, seus olhos brilhando com lágrimas. Pessoas dispostas a lutar ao lado dela. Não desperdice o que Caroline nunca teve. Aqui está algo que todo sobrevivente precisa ouvir. Quando o sistema falha com você, e ele falhará com você, a comunidade se torna tudo. O agressor quer você isolada. Eles querem que você acredite que está sozinha, que ninguém vai ajudar, que revidar é inútil. O ato mais radical de resistência é aceitar ajuda. Helena olhou para as pessoas reunidas na sala de estar de Derek. Sua mãe, que vira a verdade quando Helena não podia. Seu irmão, que se tirara de sua própria escuridão para ficar ao lado dela. Uma detetive que passou décadas lutando por mulheres como ela. Um médico que nunca se perdoara por não ter salvado Caroline. E a mãe de Caroline que havia perdido tudo, mas se recusava a parar de buscar justiça. Ok, Helena disse. Qual é o plano? O plano era Projeto Nightfall. Margaret havia decodificado as cartas escondidas de Caroline, aquelas que sua filha enviava em código, porque ela estava paranoica com Marcus lendo sua correspondência. O que elas revelaram era maior do que violência doméstica. Marcus Wellington não era apenas um agressor. Ele era um traidor. A Wellington Dynamics estava vendendo tecnologia militar classificada para compradores estrangeiros há anos. O projeto era codinome Nightfall. Caroline havia encontrado evidências no cofre de Marcus e estava planejando ir ao FBI quando morreu. Ele não a matou porque ela estava o deixando. Margaret disse. Ele a matou porque ela o exporia. Precisamos de provas. A detetive Brooks disse. Algo que ligue Marcus diretamente à espionagem. Sem isso, são apenas alegações de uma mulher morta e sua mãe enlutada. O Dr. Nathan Cross tinha um contato na SEC, um velho amigo chamado Jennifer Caldwell, que investigava crimes financeiros. Derek tinha conexões com funcionários do hospital que haviam testemunhado coisas ao longo dos anos, mas estavam com muito medo de falar. Lena tinha sua própria inteligência, as habilidades de RP que ela havia abandonado. Quando se casou com Marcus, Marcus sempre disse, Helena disse, que eu não era inteligente o suficiente para entender os negócios dele. Vamos provar que ele está errado. A investigação levou 6 dias.
6 dias de Derek rastreando ex-funcionários da propriedade Wellington, convencendo-os de que o silêncio era cumplicidade. 6 dias de Jennifer Caldwell puxando fios financeiros, seguindo dinheiro através de empresas de fachada e contas offshore. 6 dias de Helena e Margaret trabalhando juntas, juntando as mensagens codificadas de Caroline como um quebra-cabeça dos mortos. James Morton havia sido chefe de segurança na propriedade Wellington por 15 anos antes de pedir demissão repentinamente. Quando Derek o encontrou, o homem parecia ter esperado por essa conversa a vida inteira. Vi coisas com as quais não conseguia viver, James disse. A maneira como ele tratou a primeira esposa, a maneira como começou a tratar a segunda. Tentei denunciar uma vez. Recebi a visita de 2 homens que deixaram claro o que aconteceria com minha pensão se eu continuasse falando. Mas James havia mantido registros, documentação de visitantes da propriedade que não deveriam estar lá, datas e horários que coincidiam com transferências bancárias suspeitas e fotografias de Marcus se encontrando com pessoas que não tinham negócios em Lake Forest, Illinois. A descoberta veio no 6º dia. Jennifer Caldwell ligou com notícias que fizeram todos na sala ficarem em silêncio. Aurora 7, ela disse. Software de direcionamento militar desenvolvido sob um contrato classificado do Pentágono. A Wellington Dynamics deveria destruir os protótipos depois que o projeto foi cancelado. Em vez disso, Marcus os vendeu para compradores em 3 países diferentes. Estamos falando de traição, não apenas crimes financeiros. E enterrado nos registros financeiros estava outra coisa. A assinatura de Victoria Wellington em documentos de transferência. Marcus era a face da operação, mas sua mãe era a mente mestra. Helena olhou para a evidência espalhada sobre a mesa de jantar de Derek e sentiu algo que não sentia há anos: poder. Precisamos que ele confesse, a detetive Brooks disse na gravação, de uma forma que não possa ser explicada. O caso de espionagem é sólido, mas sem uma admissão direta sobre Caroline, as acusações de assassinato não se sustentarão. Ele nunca confessaria a mim, Helena disse. Ele acha que sou muito estúpida para ser uma ameaça. Derek encontrou os olhos dela. É exatamente por isso que tem que ser você. A armadilha ocorreria na propriedade Wellington. Helena pediria uma reunião para negociar os termos da custódia. Ela usaria um gravador. O trabalho dela era deixar Marcus tão irritado, tão confiante em sua superioridade que ele esqueceria de ser cuidadoso. Você quer que eu provoque meu agressor para me atacar novamente? Helena disse. Quero que você mostre a ele quem você realmente é, Glória respondeu. A mulher que ele passou 5 anos tentando destruir e falhou. Helena olhou para Hope, dormindo pacificamente em seu berço, inocente da batalha que estava sendo travada por seu futuro. Ok, ela disse. Eu farei isso. A propriedade Wellington parecia exatamente como Helena se lembrava. Paisagismo impecável, arquitetura clássica, o tipo de beleza cuidadosamente curada que escondia podridão por baixo. Ela morou aqui por 5 anos, foi prisioneira aqui sem saber, quase morreu aqui. Agora ela estava entrando novamente com um gravador preso ao peito e agentes federais ouvindo de uma van na rua. Derek queria estar mais perto. Ele argumentou, implorou, quase exigiu que lhe fosse permitido entrar com ela. Mas a detetive Brooks foi clara. Um movimento errado, uma dica de que isso era uma armação, e Marcus chamaria um advogado antes de dizer qualquer coisa incriminatória. Estarei bem lá fora, Derek havia prometido. No segundo em que algo der errado, eu entrarei. Helena o abraçou, sentindo a sólida realidade dos braços de seu irmão ao redor dela. Obrigada, ela sussurrou, por não desistir de mim. Nunca. Agora ela estava na porta da frente de sua antiga prisão e apertou a campainha. Marcus atendeu pessoalmente, o que era incomum. Ele estava sozinho, o que era perigoso, e ele estava sorrindo, o que a aterrorizava. Helena, você parece bem. A maternidade lhe cai bem.
Quero discutir o arranjo de custódia de Hope. Claro, entre, entre. Acho que podemos chegar a um acordo razoável. Ele a levou para seu escritório. O mesmo quarto onde ela o ouvira discutir contas offshore e cenários de pior caso. O mesmo quarto onde ela entendeu pela primeira vez que seu marido era um monstro. Tenho pensado, Marcos disse, servindo-se de um uísque. Toda essa situação saiu do controle. Advogados e tribunais e ordens de restrição. Não é bom para ninguém, especialmente para Hope. O que você está sugerindo? Custódia compartilhada, tomada de decisões conjunta. Você retirou as acusações de agressão. Eu retiro a ação por difamação. Dizemos a todos que foi um mal-entendido. Estresse da gravidez, hormônios. Em alguns meses, ninguém nem se lembrará. A pele de Helena se arrepiou, mas ela manteve a voz firme. E se eu não concordar? O sorriso de Marcos não vacilou. Então continuamos lutando. E eu te prometo, Helena, que tenho recursos que você não pode imaginar. Isso pode durar anos. As taxas de advogados por si só a levariam à falência. É realmente isso que você quer para nossa filha? Quero que Hope esteja segura. Ela está perfeitamente segura comigo. Sou o pai dela. Você também é o homem que jogou uma garrafa de cristal na mãe dela enquanto ela estava grávida de 8 meses. Algo piscou nos olhos de Marcos. Já passamos por isso, você caiu. Lucy Hernandes diz o contrário. O piscar se tornou uma chama. Lucy foi tratada. A mãe dela está de volta a Guatemala e Lucy sabe o que acontece com famílias que me traem. O coração de Helena batia forte, mas ela seguiu em frente. E Caroline? A temperatura na sala caiu 10 de 10. E ela? A mãe dela não acha que ela morreu em um acidente. Nem o FBI. Marcos pousou o copo com muito cuidado. O que exatamente você pensa que sabe sobre o FBI? Eu sei sobre o projeto Nightfall, Marcos. As contas offshore, as empresas de fachada, o software militar que você vendeu para compradores que definitivamente não deveriam tê-lo. Ela observou o cálculo em seus olhos. Ele estava tentando descobrir o quanto ela sabia, se ela estava blefando, se isso era uma armadilha. Então ele riu. Você está blefando. Você não sabe nada. Você é a mesma mulher que não conseguia equilibrar um talão de cheques sem minha ajuda. Aurora 7, Helena disse. Esse é o sistema que você vendeu, não é? Software de direcionamento militar. Eu sei exatamente quem comprou e quanto eles pagaram. Pela primeira vez desde que o conhecera, Helena viu verdadeiro medo nos olhos de Marcus Wellington. E o medo o tornou descuidado. Sua estúpida... A voz dele era fria. Toda pretensão de charme abandonada. Você acha que pode me ameaçar? Caroline também achava que podia me ameaçar. Veja o que aconteceu com ela. Me diga o que aconteceu com Caroline. Eu fiz o problema desaparecer. Ele se aproximou, sua mão fechando-se em seu braço. Assim como farei você desaparecer se você não parar com isso. Você não tem ideia de com quem está lidando. Então me explique. Caroline encontrou documentos que não deveria ter encontrado. Ela ia destruir tudo o que minha família construiu. Tudo pelo que trabalhei por causa de alguma objeção moral ridícula sobre como fazemos negócios. Seu aperto se intensificou. Então eu arranjei para ela ter um acidente. Essas coisas acontecem, freios falham, carros caem de pontes, e viúvos enlutados recebem apólices de seguro. Helena sentiu-se enjoada, mas manteve a voz firme. Você a matou. Eu protegi minha família. Algo que você é muito estúpida para entender. Ele se inclinou, sua respiração quente contra o ouvido dela. E se você acha que esse grampo que você está usando vai te salvar, você está errada. No momento em que alguém passar por aquela porta, você será apenas mais um acidente trágico. Ele sabia. Desde o momento em que ela entrou, ele sabia sobre o grampo. O sangue de Helena gelou. Marcos, não. Não o quê? Não me proteger como eu. Eu me protegi de Caroline? A mão dele moveu-se para a garganta dela.
Você deveria ter aceitado o acordo, Helena. Poderíamos ter sido felizes, mas você tinha que ser difícil. A porta da frente explodiu para dentro. Agentes do FBI entraram no escritório, armas em punho, gritando ordens. Derek estava logo atrás deles, seu rosto branco de terror e raiva. Marcos soltou Helena e recuou, as mãos levantadas, sua expressão mudando instantaneamente para inocente ferido. Oficiais, houve um engano. Minha esposa e eu estávamos tendo uma conversa particular. Marcus Wellington, você está sob prisão por conspiração para cometer espionagem, lavagem de dinheiro e assassinato na morte de Caroline Wellington. O agente Richardson algemou os pulsos de Marcos. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Isso é ridículo. Quero meu advogado. Sua mãe está sendo presa enquanto falamos. Ela também precisará de um advogado. Enquanto o levavam, ele se virou para olhar para Helena uma última vez. A máscara havia desaparecido completamente agora. O que ela viu por baixo foi puro ódio. Isso não acabou, ele disse. Minha família sobreviveu a coisas piores do que isso. Você verá. Helena os viu colocá-lo no carro, viu o veículo se afastar, viu seu pesadelo finalmente terminar. Então ela desabou nos braços de Derek e chorou. 2 meses após a prisão de Marcus Wellington, Helena Davis depôs em tribunal federal. A galeria estava lotada de repórteres, espectadores e as poucas pessoas que a haviam ajudado a sobreviver. O promotor a conduziu por seu testemunho metodicamente. 5 anos de casamento, a gradual escalada de controle, o abuso financeiro, o isolamento, a violência que culminou em uma noite de vidro quebrado e cirurgia de emergência. Helena falou claramente, sem lágrimas. Ela já havia chorado. Agora ela estava contando sua verdade. Na noite do ataque, o que exatamente o réu fez? Ele jogou um copo de uísque na minha cabeça. Quando tentei sair, ele pegou uma garrafa de cristal e a jogou na minha barriga. Eu estava grávida de 8 meses. O que aconteceu depois do ataque? Meu irmão chegou e me levou para o hospital. Eu precisei de cirurgia de emergência para descolamento prematuro da placenta. Minha filha nasceu 5 semanas antes. E sua filha? Ela sobreviveu. Contra todas as probabilidades, ela sobreviveu. O advogado de defesa tentou de tudo. Ele sugeriu que Helena era mentalmente instável. Ele alegou que ela havia fabricado evidências para ganho financeiro. Ele insinuou que seu irmão havia treinado seu testemunho. Helena não vacilou. Sr. Morrison, seu cliente confessou o assassinato enquanto tentava me estrangular. Ele sabia que eu estava usando um grampo e não se importou porque pensou que ia me matar antes que alguém pudesse intervir. Há uma pergunta aí, em algum lugar, ou você está apenas perdendo o tempo do tribunal? O tribunal realmente riu. O juiz Patterson teve que pedir ordem. Derek testemunhou em seguida, apresentando as evidências médicas. Janet Coleman testemunhou sobre o padrão de lesões. A detetive Sandra Brooks explicou como suas investigações haviam sido barradas por anos por um departamento de polícia que dependia de doações dos Wellington. Margaret Holloway subiu ao púlpito e finalmente contou a história de sua filha. 8 anos de luto, 8 anos sendo dispensada como uma mãe em luto que não conseguia aceitar que acidentes acontecem. Agora a verdade estava à tona e a morte de Caroline finalmente seria reconhecida como o que foi: assassinato. A evidência de espionagem era ainda mais condenatória. Jennifer Caldwell, da SEC, conduziu o júri pela trilha financeira. Empreiteiros militares testemunharam sobre a tecnologia classificada que havia acabado em mãos estrangeiras. Ex-funcionários descreveram a cultura de medo e silêncio que havia permitido que a Wellington Dynamics operasse como fachada para a traição. Victoria Wellington depôs em sua própria defesa, tentando culpar Marcus por tudo. Ela não sabia de nada sobre as vendas ilegais. Ela alegou que seu filho a havia manipulado, forjado sua assinatura, usado seu nome sem permissão, mas a evidência dizia o contrário.
As cartas codificadas de Caroline, que Margaret havia decodificado, detalhavam conversas entre Victoria e compradores estrangeiros. Registros bancários mostravam transferências que exigiam a autorização pessoal de Victoria, e James Morton, o ex-chefe de segurança, testemunhou que ele pessoalmente testemunhou Victoria discutindo o projeto Nightfall com seu filho. O júri deliberou por 6 horas. Marcus Wellington III foi considerado culpado em todas as acusações: conspiração para cometer espionagem, lavagem de dinheiro, assassinato em primeiro grau, violência doméstica, agressão com intenção de matar. Victoria Wellington foi considerada culpada em todas as acusações: conspiração para cometer espionagem, lavagem de dinheiro, cúmplice de assassinato. Na sentença, o juiz não poupou palavras. Senhor Wellington, você demonstrou um padrão de violência, manipulação e traição que ameaça a segurança desta nação e a segurança de todos ao seu redor. Você assassinou sua primeira esposa para proteger sua empresa criminosa. Você quase assassinou sua segunda esposa, uma criança ainda não nascida. Você não demonstrou remorso e não aceitou nenhuma responsabilidade. Marcus Wellington III foi sentenciado a 35 anos de prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional. Victoria Wellington foi sentenciada a 25 anos. Helena sentou-se na galeria segurando Hope, observando o homem que quase destruiu sua vida ser levado algemado. Ela esperou sentir algo, triunfo ou alívio, ou até satisfação. O que ela sentiu foi cansaço, exaustão profunda, de uma forma que o sono não podia consertar. Mas por baixo da exaustão, algo mais. Uma pequena chama de possibilidade que ela pensou que estava extinta para sempre. Hope estava fazendo sons em seus braços. O balbucio feliz de um bebê que não sabia nada sobre julgamentos e testemunhos e justiça finalmente feita. Vamos ficar bem, Helena sussurrou para sua filha. Finalmente vamos ficar bem. Uma semana após a sentença, Helena dirigiu-se ao Centro de Detenção Federal, onde Marcus aguardava a transferência para a prisão. Ela não tinha certeza porque precisava vê-lo. Talvez encerramento. Talvez prova de que ele não podia mais machucá-la. Talvez apenas a necessidade de ter a última palavra. Ele parecia menor em seu macacão laranja. Diminuído. O CEO confiante havia sumido, substituído por um homem que finalmente estava enfrentando as consequências. Veio se gabar? Ele perguntou através do vidro da visitação. Vim te dizer algo. Helena manteve a voz firme. Por 5 anos, você me fez acreditar que eu não era nada sem você. Que eu era estúpida e louca e sortuda por você me aguentar. Você era sortudo. Construí uma empresa de sucesso antes de te conhecer. Me formei no topo da minha turma. Sobrevivi a 3 anos de tratamentos de fertilidade e um parto prematuro e um casamento abusivo. E ainda estou de pé. Ela se inclinou para a frente. Eu nunca fui nada, Marcus. Você só precisava que eu acreditasse que sim, porque a verdade é que você não é nada sem seu dinheiro e o nome de sua família. E agora você não tem nenhum dos dois. Meus advogados estão entrando com recursos. Isso não acabou. Sim, acabou. Você vai passar o resto da sua vida em uma cela sabendo limpa a garganta que sua esposa te enganou. Sua mãe vai morrer na prisão. O nome Wellington vai se tornar sinônimo de traição e assassinato. E Hope nunca vai te conhecer. Pela primeira vez, ela viu algo rachar por trás dos olhos dele. Dor real, perda real. Ela é minha filha. Ela é minha filha. Você perdeu qualquer direito a ela na noite em que tentou nos matar a ambos. Helena se levantou. Adeus, Marcos. Espero que os próximos 35 anos lhe deem bastante tempo para pensar sobre o que você fez. Ela saiu sem olhar para trás. A reconstrução levou tempo. Helena mudou-se para um pequeno apartamento na cidade, perto de sua mãe e Derek. Ela começou a fazer terapia 2 vezes por semana,
desvendando os danos que 5 anos de abuso haviam tecido em sua psique. Alguns dias eram bons. Hope estava crescendo, alcançando marcos, tornando-se uma pessoa. Derek aparecia para jantar 3 vezes por semana, apaixonando-se por sua sobrinha enquanto reconstruía seu relacionamento com sua irmã. Glória vinha para cuidar da bebê, distribuindo sabedoria e críticas em igual medida. Alguns dias eram difíceis. Helena ainda estremecia com ruídos altos. Ela ainda verificava as fechaduras várias vezes antes de dormir. Ela ainda acordava no meio da noite, o coração batendo forte, certa de que Marcos estava parado em sua porta. Mas os dias difíceis ficaram menos frequentes e os dias bons ficaram melhores. 6 meses após o julgamento, Helena abriu a Phoenix Communications, uma empresa de gerenciamento de crise de RP com especialidade em ajudar sobreviventes de violência doméstica a navegar pela exposição pública. Mulheres que haviam sido arrastadas pela mídia, cujos agressores usaram a publicidade como outra arma. Helena conhecia aquele território. Ela havia passado por aquele fogo. Agora ela podia guiar outras. Sua primeira cliente foi uma mulher chamada Patrícia, cujo marido era senador estadual. A mídia havia pintado Patrícia como uma caça-fortunas, uma mentirosa, uma mulher destruindo a carreira de um bom homem com falsas acusações. Helena sabia exatamente o que fazer. Derek lançou sua própria iniciativa, um programa de treinamento no Northwestern Memorial para ajudar a equipe médica a reconhecer os sinais de violência doméstica. Janet Coleman tornou-se sua co-diretora. O programa se expandiu para outros 3 hospitais em 1 ano. Glória saiu da aposentadoria para consultar em casos de tribunal de família, compartilhando sua experiência com juízes que ainda estavam aprendendo como os agressores manipulavam o sistema. E Margaret Holloway encontrou a paz. O túmulo de Caroline foi atualizado com uma nova lápide. Caroline Holloway Wellington, filha amada. Sua verdade não será silenciada. A Phoenix Foundation nasceu de uma conversa na mesa da cozinha de Glória. Tínhamos recursos, Helena disse. Um médico na família, uma juíza aposentada, dinheiro para advogados. A maioria das mulheres não tem nada disso, então nós lhes damos. Glória respondeu. Elas começaram pequeno. Um fundo legal para ajudar mulheres a registrar ordens de restrição. Uma rede de médicos dispostos a documentar lesões adequadamente. Um sistema de apoio para mulheres que navegam pelo processo impossivelmente complexo de deixar um agressor. Em 1 ano, a Phoenix Foundation havia ajudado 200 mulheres. Em 2 anos, o modelo estava sendo replicado em outras cidades. Hope cresceu para uma criança pequena, depois uma de 3 anos. Com a determinação de sua mãe e a língua afiada de sua avó, ela não sabia nada sobre seu pai biológico. Para ela, família significava mamãe, tio Derek e vovó Glória, que criticava as habilidades de limpeza de Derek em todas as oportunidades. Seu apartamento ainda parece um dormitório de faculdade, Glória disse em um jantar de família. Sou cirurgião traumatologista, Derek protestou. Não tenho tempo para decorar. Sua irmã sobreviveu à violência doméstica e ainda conseguiu escolher cortinas combinando. Helena riu, uma risada de verdade, cheia e livre. O som ainda a surpreendia às vezes. Ela passou tantos anos se fazendo pequena e quieta. Agora sua risada podia preencher uma sala. Hope subiu em seu colo, exigindo atenção com a confiança de uma criança que nunca conhecera o medo. Mamãe, conte uma história. Que história você quer, minha menina? História de princesa. Princesa que se salva. Helena encontrou os olhos de sua mãe do outro lado da mesa. Glória sorriu levemente. Era uma vez, Helena começou. Havia uma princesa que vivia em uma torre alta. Todos lhe diziam que ela tinha sorte de viver lá. Era bonito e seguro, e ela deveria ser grata. Mas ela não estava feliz? Hope perguntou. Ela não estava feliz porque a torre era realmente uma prisão e a pessoa que a colocou lá não era um príncipe. Ele era um monstro fingindo ser um príncipe. O que ela fez?
Ela encontrou pessoas que a amavam, seu irmão, sua mãe, suas amigas, e juntos eles a ajudaram a escapar da torre. Mas aqui está a parte importante, minha menina. Ela não esperou que alguém a resgatasse. Ela se resgatou. Ela estava com medo, mas ela fez isso de qualquer maneira. Isso é corajoso. Sim, foi. E sabe o quê? Essa princesa cresceu para ajudar outras princesas a escapar de suas torres porque ela sabia o caminho. Hope se aconchegou mais. Gosto dessa história. Eu também, minha menina. Eu também. O telefone de Helena tocou às 9 da noite, 3 dias antes do 4º aniversário de Hope. A detetive Sandra Brooks do outro lado, voz tensa com urgência. Estivemos revisando os registros da Wellington Dynamics. Acompanhando o projeto Nightfall, encontramos algo. Que tipo de algo? Havia uma terceira pessoa envolvida na conspiração. Alguém que ajudou a facilitar as vendas e encobriu a trilha do dinheiro. Alguém que perdemos. A mão de Helena apertou o telefone. Quem? Dr. Richard Ashford, o irmão de Victoria, o psiquiatra que tentou internar você. O nome atingiu como um golpe físico. Ashford estivera no hospital na noite do ataque, tentando declará-la mentalmente incapaz para que Marcus pudesse ficar com Hope. Ele havia sido uma das armas mais eficazes de Marcus. Ele ainda está livre. Não por muito tempo. Estamos nos movendo para prendê-lo esta noite. Mas Helena, ele sabe que estamos vindo. Ele desapareceu. Helena olhou para Hope. Blocos de construção no chão da sala, inocente e feliz. O que isso significa? Ele é uma ameaça? Ele está enfrentando 20 anos por conspiração. Homens com tanto a perder, às vezes fazem coisas desesperadas. Colocamos policiais em seu prédio. Você está segura, mas eu queria que você soubesse. Helena agradeceu e desligou. Suas mãos tremiam. Haviam se passado 3 anos desde o julgamento. 3 anos construindo uma nova vida, criando algo bom das cinzas de seu casamento. Ela havia se permitido acreditar que o pesadelo estava verdadeiramente acabado. Mas alguns monstros não ficam mortos. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Cada rangido do prédio, cada sirene que passava acelerava seu coração. Ela verificou as fechaduras 6 vezes. Ela moveu o berço de Hope para seu quarto, aninhando sua filha perto. Às 2 da manhã, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você acha que está segura. Você acha que acabou, mas algumas dívidas precisam ser pagas. Helena ligou para a detetive Brooks imediatamente. A mensagem de texto foi rastreada para um telefone descartável comprado com dinheiro. Sem pistas. Os próximos 3 dias foram um borrão de medo e espera. A presença policial ao redor do prédio de Helena aumentou. Derek tirou licença de emergência do hospital para ficar com ela. Glória mudou-se para o quarto de hóspedes. A festa de aniversário de Hope foi cancelada. Helena não suportava a ideia de reunir pessoas, criando um alvo. Em vez disso, eles tiveram uma pequena celebração em casa. Apenas a família observando a porta e pulando a cada som. O que há de errado, mamãe? Hope perguntou, percebendo a tensão apesar dos esforços de todos para escondê-la. Nada, minha menina. A mamãe está apenas cansada. Hope estudou sua mãe com olhos que eram muito perspicazes para uma criança de 4 anos. Você está com medo de algo? Helena se ajoelhou para encontrar o olhar de sua filha. Às vezes os adultos também sentem medo. Mas sabe o que ajuda? O quê? Ter pessoas que te amam quando você está com medo. Você não precisa ter medo sozinha. Hope assentiu solenemente. Eu vou te proteger, mamãe. Apesar de tudo, Helena riu. Obrigada, minha menina. Isso ajuda mais do que você sabe. A descoberta veio no 5º dia. Richard Ashford foi avistado em um aeródromo particular nos arredores da cidade, tentando embarcar em um voo fretado para um país sem tratado de extradição. Agentes do FBI o interceptaram na pista. A detetive Brooks ligou para Helena às 7 daquela manhã.
Nós o pegamos. Ele está sob custódia. Acabou. Helena afundou no sofá, toda a tensão da semana passada escoando de seu corpo. Derek estava lá imediatamente com o braço em seus ombros. Acabou, ela repetiu. Realmente acabou. Mas ela sabia melhor agora do que acreditar em finais. A vida não era um conto de fadas com uma conclusão limpa. Era uma série de batalhas, algumas vencidas e algumas perdidas, amarradas pelos momentos de paz entre elas. A questão não era se mais batalhas viriam. Elas sempre vinham. A questão era se ela estaria pronta. E olhando para sua família, para Derek e Gloria e Hope, Helena sabia a resposta. Ela havia sido forjada no fogo. Ela havia sobrevivido a coisas que deveriam tê-la destruído. E ela havia construído algo bonito das ruínas. O que quer que viesse a seguir, ela não o enfrentaria sozinha. Um ano depois, Helena estava em um pódio em uma sala de conferências cheia de 300 profissionais médicos. A conferência anual de treinamento da Phoenix Foundation, agora em seu segundo ano, atraía médicos, enfermeiros e assistentes sociais de todo o país. A verdade é, Helena disse, a maioria de nós recebe muito pouco treinamento no reconhecimento da violência doméstica. Somos ensinados a tratar lesões, não a entender os padrões que as causam. Ela clicou para o próximo slide, mostrando estatísticas que ainda a deixavam nauseada. 1 em cada 4 mulheres, 1 em cada 7 homens, milhões de vítimas. A maioria delas nunca contada porque nunca relatou. Mas podemos fazer melhor. Temos que fazer melhor porque às vezes somos as únicas pessoas posicionadas para ver a verdade. Ela contou sua história, a escalada gradual, o isolamento, a noite de vidro quebrado e cirurgia de emergência. Ela contou sem lágrimas agora, com a calma autoridade de alguém que transformou o trauma em propósito. Quando ela terminou, o aplauso foi estrondoso. Após a conferência, Helena encontrou Derek no corredor parecendo chocado. O que há de errado? Nada. Tudo. Ele balançou a cabeça. Acabei de perceber algo. Sarah teria amado isso. Tudo o que você construiu, tudo o que você está fazendo. Ela viu, sabe, antes de qualquer outra pessoa, ela viu o que Marcos realmente era. Eu sei, eu deveria tê-la escutado. Ela não te culpou. Ela entendeu. É isso que eu vim te dizer. Na verdade, Derek tirou um envelope gasto do bolso. A última carta de Sarah, a que ela escreveu antes de morrer. Não consegui lê-la por anos. Muito doloroso. Mas finalmente o fiz ontem à noite. Ele entregou a carta a Helena. A caligrafia de Sarah era elegante, mesmo enfraquecida pela doença. A carta era endereçada a ambos. Queridos Derek e Helena, dizia. Se você está lendo isso, eu me fui. Odeio estar deixando vocês dois. Mas preciso que saibam algumas coisas. Derek, você sempre teve medo de sua própria força. Você pensa que se lutar por algo, vai perdê-lo. Mas algumas coisas valem a pena lutar, mesmo que você possa perder. Por favor, não deixe o medo te diminuir. Helena, você está em perigo e nem sabe disso. Vejo como Marcos olha para você quando ele pensa que ninguém está olhando. Vejo os hematomas que você explica. Vejo você desaparecendo pedaço por pedaço. Mas também vejo a mulher que você realmente é. Forte, brilhante, corajosa. Essa mulher ainda está lá. Algum dia você a encontrará novamente. Cuidem um do outro. Lutem um pelo outro. E quando eu me for, por favor, não deixem o luto separá-los. Vocês vão precisar um do outro mais do que imaginam. Oh, meu amor, Sarah. Helena leu a carta 2 vezes. Então olhou para o irmão com lágrimas nos olhos. Ela sabia de tudo, e ela acreditou em nós, mesmo quando não acreditávamos em nós mesmos. Eles ficaram juntos no corredor da conferência, 2 sobreviventes se abraçando, honrando a mulher que vira a verdade quando ninguém mais podia. Naquela noite, Helena voltou para casa e encontrou Gloria ensinando Hope a fazer biscoitos de chocolate.
A cozinha era uma zona de desastre de farinha e chocolate. E Hope tinha mais massa de biscoito no rosto do que na tigela de mistura. Mamãe, estamos fazendo biscoitos para o tio Derek porque o apartamento dele é triste e precisa de biscoitos. Helena riu e juntou-se a eles no balcão. O apartamento dele é triste? A vovó diz que parece que ninguém o ama. Não foi exatamente isso que eu disse, Glória protestou. Você disse que precisa de um toque feminino. Hope relatou seriamente. E biscoitos? Derek chegou uma hora depois em uma cozinha cheia de biscoitos imperfeitos e amor perfeito. Eles sentaram-se juntos à mesa, 4 pessoas que haviam sobrevivido a coisas impossíveis, comendo biscoitos e contando histórias. Conte a história da princesa, mamãe. Hope exigiu. Helena olhou para sua família. Sua mãe, que esperara 30 anos para ver a justiça ser feita. Seu irmão, que se recuperara das profundezas do luto para ficar ao lado dela. Sua filha, que nunca conheceria o medo como Helena o conhecera. Era uma vez, ela começou. Havia uma princesa em uma torre que todos pensavam ter sorte, mas ela não tinha sorte. Ela estava presa. Como ela escapou? Hope perguntou, embora tivesse ouvido a história 100 vezes. Ela percebeu algo importante. Ela não precisava de alguém para salvá-la. Ela precisava de pessoas para apoiá-la enquanto ela se salvava. E ela fez isso? Ela fez. Ela estava com medo, mas fez isso de qualquer maneira. E então ela passou o resto da vida ajudando outras princesas a encontrar sua própria coragem. Hope assentiu, satisfeita. Essa é a melhor tipo de princesa. Sim, minha menina, é. Mais tarde naquela noite, depois que Hope dormiu e Glória foi para casa, Helena ficou na janela, olhando para as luzes da cidade. Derek ficou, alegando que precisava de mais biscoitos, mas na verdade apenas não querendo deixá-la sozinha. Você está bem? Ele perguntou. Eu estava pensando em algo. Quando era casada com Marcos, eu costumava olhar pelas janelas e imaginar como seria sentir-me livre. Não conseguia imaginar. Não conseguia imaginar existindo sem o controle dele definindo minha vida. E agora olho pelas janelas e me sinto grata por cada momento comum. Por cada manhã que acordo sem medo. Por cada noite que adormeço sabendo que Hope está segura. Derek veio ficar ao lado dela. Sarah teria orgulho de você. Ela teria orgulho de nós dois. Eles ficaram juntos em um silêncio confortável, observando as luzes da cidade, 2 sobreviventes que haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. Helena pensou em tudo o que havia passado, a gaiola dourada de seu casamento, a violência que quase a matou e a Hope. O julgamento, a reconstrução, o trabalho interminável de cura. Ela pensou nas mulheres que ajudou através da Phoenix Foundation, nas vidas salvas pelos programas de treinamento de Derek, nas mudanças que se espalhavam de sua dor para algo que ajudaria outras pessoas. Algumas pessoas se perguntavam por que ela continuava contando sua história, por que ela se deixava ser conhecida como uma sobrevivente de violência doméstica em vez de apenas seguir em frente. Era por isso. Porque em algum lugar, agora mesmo, uma mulher estava olhando pela janela e se perguntando se a fuga era possível. Uma mulher estava se encolhendo para sobreviver. Uma mulher estava acreditando nas mentiras que seu agressor lhe contava sobre ser inútil e louca e sortuda por ele a aguentar. A voz de Helena podia alcançar aquela mulher. Sua história podia mostrar a ela que a sobrevivência era possível, que a justiça era possível, que ela era mais forte do que sabia. Sabe o que eu aprendi? Helena disse calmamente. O que os agressores querem que você acredite? Você está sozinha. Eles querem que você pense que ninguém vai ajudar, ninguém vai acreditar em você. Revidar é inútil. Mas é uma mentira. A coisa mais radical que você pode fazer é recusar-se a ser isolada, aceitar ajuda, contar sua verdade e nunca, jamais desistir. Derek sorriu. Isso parece o fim de um discurso. É o fim deste capítulo, mas não o fim da história.
Não. Helena pensou em Hope, dormindo pacificamente no quarto ao lado. Na Phoenix Foundation se expandindo para novas cidades, nas mulheres que ela ainda não conhecera e que precisariam de sua ajuda. Histórias como a minha não terminam de verdade. Elas se transformam, a dor se torna propósito, a sobrevivente se torna a ajudante. E em algum lugar da linha, alguém que foi ajudado se torna alguém que ajuda os outros. A metáfora da fênix, renascendo das cinzas repetidamente. Essa é a verdadeira história. Ela se virou da janela e abraçou o irmão. Obrigada, ela disse, por atender quando eu liguei, por não desistir de mim, por estar pronto quando eu finalmente precisei de ajuda. Sempre. Helena sorriu. Ela podia fazer isso agora, sorrir sem esforço, sem medo. Levou anos. Levaria mais anos ainda, mas a mulher que estivera presa em uma gaiola dourada estava finalmente verdadeiramente livre. Não porque o perigo havia acabado. Nunca estava completamente acabado, mas porque ela aprendera que a liberdade não era a ausência de medo. Era a presença de coragem, a vontade de lutar mesmo quando o resultado era incerto, a recusa em deixar qualquer um a diminuir novamente. Seu nome era Helena Davis. Ela era uma sobrevivente e era a prova viva de que mesmo o agressor mais poderoso podia ser derrubado. Não igualando seu poder, mas recusando-se a ser destruída por ele. Essa era a história dela, e era apenas o começo. 5 anos após o julgamento, Helena Davis estava diante de uma turma de formandos de estudantes de medicina proferindo o discurso de formatura na Escola de Medicina Feinberg da Northwestern. Vocês verão coisas que partirão seus corações, ela disse a eles, snorts. Pacientes que estão vivendo no inferno e não podem contar a vocês sobre isso. Pessoas cujas lesões não correspondem às suas histórias. Vítimas que não estão prontas para serem salvas. Ela fez uma pausa, olhando para o mar de rostos jovens. O trabalho de vocês não é resgatá-los. Eles se resgatarão quando estiverem prontos. O trabalho de vocês é documentar a verdade, fazer as perguntas certas, ser a pessoa que acredita neles quando ninguém mais o fará. Na plateia, Derek sentou-se com a mãe e uma Hope de 9 anos, que estava lendo um livro no colo, mas ocasionalmente levantava a cabeça quando a mãe dizia algo particularmente interessante. Eu fui uma dessas pacientes uma vez, uma mulher com lesões que não correspondiam à minha história, uma vítima que não estava pronta para ser salva. Mas as pessoas acreditaram em mim de qualquer maneira. Elas documentaram a verdade. Elas estavam prontas quando eu finalmente pedi ajuda. Helena sorriu para sua família. É por isso que estou aqui hoje. É por isso que a Phoenix Foundation existe. É por isso que meu irmão dirige programas de treinamento neste hospital. Porque alguém em algum lugar vai pedir ajuda amanhã e você pode ser a pessoa que atende. Após a cerimônia, Hope correu para abraçar a mãe. Foi um bom discurso, mamãe. Você acha? A parte sobre se resgatar, isso é da história da princesa. Helena riu. É tudo o que sei sobre ser corajosa. Aprendi com princesas. Elas caminharam juntas pelo campus. 3 gerações de mulheres Davis, mais um irmão que se tornara o coração da família. Mãe, Hope disse, sua voz de repente séria. Posso te perguntar algo? Qualquer coisa, minha menina. O homem na prisão, meu pai biológico. Hope aprendera a usar esse termo anos atrás, distinguindo entre biologia e família. Você pensa nele? Helena considerou a pergunta cuidadosamente. Hope era velha o suficiente para a verdade, mesmo a verdade difícil. Às vezes, não frequentemente mais, mas às vezes penso nas escolhas que ele fez. Como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse sido uma pessoa diferente. Você ainda está brava? Não, estive por muito tempo, mas a raiva é pesada e me cansei de carregá-la. Helena apertou a mão da filha agora. Principalmente me sinto grata por você, por nossa família, pela vida que construímos. Hope assentiu, processando.
Então ela sorriu. Também sou grata, mesmo pelas partes tristes, porque as partes tristes te fizeram quem você é, e quem você é muito legal. Onde você aprendeu a ser tão sábia? A vovó diz que peguei dela. Glória bufou. Eu não disse tal coisa. Você implicou, Hope retrucou. Derek riu. Ela definitivamente é sua parente, mãe. Eles continuaram pelo campus, brigando e rindo. Uma família que havia sido quebrada e reconstruída em algo mais forte do que jamais fora antes. Helena Davis passou 5 anos em uma gaiola dourada, acreditando que não era nada sem o homem que a aprisionou. Agora, ela dirigia uma fundação que havia ajudado milhares de mulheres a encontrar sua própria liberdade. Ela havia testemunhado perante o Congresso sobre legislação de violência doméstica. Ela havia escrito um livro que se tornou leitura obrigatória em programas de serviço social em todo o país. Mas sua maior conquista caminhava ao lado dela, segurando sua mão, fazendo perguntas difíceis com a confiança de uma criança que nunca conhecera o medo. Hope Wellington Davis, que cresceria sabendo seu valor, que nunca acreditaria que o amor significava dor, que mudaria o mundo à sua própria maneira algum dia. O ciclo de violência terminou aqui com esta geração, com esta família que escolheu o amor sobre o medo. E em algum lugar lá fora, uma mulher estava olhando pela janela, imaginando a liberdade, perguntando-se se a fuga era possível. A história de Helena estava esperando por ela. A Phoenix Foundation estava esperando por ela. A ajuda estava esperando por ela sempre que ela estivesse pronta para alcançá-la. Porque é isso que os sobreviventes fazem. Eles transformam sua dor em propósito. Eles iluminam o caminho para os outros. Eles provam repetidamente que é possível renascer das cinzas. Não apenas possível, essencial. A fênix deve surgir, e ela sempre surge. Agora, se histórias como esta importam para você, se você acredita em dar voz aos sobreviventes e iluminar lugares escuros, tenha um pequeno pedido. Clique no botão de se inscrever e toque no ícone do sino. Não para mim, para o algoritmo, porque cada inscrição ajuda esta história a alcançar alguém que precisa ouvi-la. Deixe um comentário abaixo. Diga-me seus pensamentos. Compartilhe suas próprias experiências se estiver confortável. Esta comunidade é um espaço seguro e suas palavras podem ser exatamente o que outro ouvinte precisa ler. E se esta história tocar seu coração, compartilhe-a. Compartilhe-a com seus amigos, sua família, suas redes sociais. Você nunca sabe quem pode estar lutando silenciosamente, esperando por um sinal de que a fuga é possível. Juntos, podemos transformar a dor em propósito. Juntos, podemos iluminar o caminho para os outros. Agora vamos começar. Aviso final. Obrigado por ficar até o fim. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e editado manualmente por nossa equipe para trazer valor significativo e lições de vida ao nosso público. Cada história que contamos é elaborada com a intenção de entreter, educar e inspirar mudanças. Acreditamos que as histórias têm o poder de curar, conectar e transformar. Se a jornada de Helena o comoveu, lembre-se de que a vitória dela é a prova de que a sua também é possível. Até a próxima, mantenha-se forte, mantenha-se corajoso e nunca pare de acreditar em seu próprio poder de